É claramente uma inserção dos médios produtores nesse ambiente, que eles dão um pouco mais de estabilidade para o equilíbrio do seguro, porque tem um pouco mais de proteção, de defesa, tem um risco menor, um risco eminentemente menor. E nós temos que entender os perfis dos produtores, que essas regiões se concentraram. E hoje eu enumerei aqui 5, mas deve ter mais subperfis, mas um grande perfil que a gente discute bastante é da subsistência. Mais ou menos a produção do Nordeste do Brasil, que eles plantam muito mais para comer a farinha, a mandioca, o arroz, o feijão, coloca nas garrafas e guarda para o ano inteiro. É uma estrutura de subsistência. Ela é super importante porque ela fixa o homem no seu habitat natural e ela dá a vida digna para essas pessoas poderem sustentar. E esses caras são bancados pelos seguros do Proagro, e esse que seguro é tremendamente social. Esse perfil de produtor é um perfil absolutamente social, ele não é um perfil econômico, eu diria para você. Ele é econômico na medida em que ele desonera os demais meios de produção e no medida que ele gera renda própria para poder ter a sua autossustentação. Mas é um perfil de risco alto, porque não tem nenhuma tecnologia, consome muito mais, produz muito mais para o consumo. E depois disso vem uma segunda geração que acho que foi muito fomentada pelo programa de reforma agrária, pelas invasões de terra. Esse movimento formou uma série de pequenas agricultura, que chama de agricultura familiar. Esse já tem um pouquinho diferente, é uma visão mais mercantilista, ele produz também para vender, mas vender para o seu varejo local, vender para as suas comunidades mais próximas, e é um processo um pouco evoluído em relação à subsistência, mas ainda é perfil de pequenos produtores de alto risco, baixa performance tecnológica e produtiva, muito pouco aparelhado para a defesa das dificuldades que enfrenta, aplica poucos insumos modernos, tem pouco parque de maquinário, ele às vezes perde uma safra porque não tem uma colheitadeira pronta para colher quando passa uma estiagem, ele tem que alugar e não acha uma para alugar disponível naquele momento, então o risco dele aumenta muito. E aí temos as pequenas propriedades, basicamente concentradas ainda nos estados do Sul, até porque o modelo fundiário do Sul é um modelo bem focado em pequenas propriedades, até porque os colonos dividiam, quando casavam um filho, dividia um filho, o filho dividia com o neto, então foi ficando cada vez menores essas propriedades, não obstante ter no Sul áreas bastante grandes, nos Pampas, aquela região tem muita área grande, o pessoal do arroz ali tem áreas enormes, mas a predominância no Sul são dos pequenos produtores. Esses são os grandes clientes do PSR, que no Sul concentra pelo menos 80% dos seguros agrícolas nacional, eles são os grandes consumidores do PSR. Há muita concentração de seguros nessa região. As médias propriedades, essa tem infraestrutura, eu chamo de média quem tem 200, 300, até 500 hectares, mas muito mais do que isso, aparelhados, que tenham silos para guardar para a safra, que tenham maquinário para fazer o seu plantio, colheitadeiras para colher na época certa, pulverizadores para aplicar defensivos, estão aparelhados. O risco no pequeno produtor de uma praga que chega rapidamente sem avisar é muito maior porque ele não tem máquina para pulverizar, embora ele possa até ter o defensivo, mas o médio não, já tem a sua máquina, ele não depende de ninguém, está no seu silo lá, os seus defensivos apropriados para aquele tratamento, então ele não depende de ninguém, então o risco aqui já é muito menor, e esses caras começam a entrar no seguro do agro, que eu vejo que eu venho acompanhando desses 16 anos, e eu percebo que a propriedade média em hectare chegava a 20, 30, esse último ano parece que passou de 100, eu fiquei muito feliz em ver isso. É claramente uma inserção dos médios produtores nesse ambiente, que eles dão um pouco mais de estabilidade para o equilíbrio do seguro, porque tem um pouco mais de proteção, de defesa, tem um risco menor, um risco eminentemente menor. Ele tem um risco regional, mas ele tem um aparelhamento, tecnologia, que faz ele ser realmente mais eficaz do que os outros. E tem os grandes produtores, que eu acho que esses, junto com os médios, é que representam 1/4 do PIB. Esses dos pequenos, familiar e subsistência, não chegam a 5% do volume de grão produzido no Brasil. Não chega a 95%, está na mão dos médios e grandes produtores. E esses caras colocam na porteira mais de 1 trilhão, que é o valor bruto da produção agrícola brasileira, que transforma em 2 bilhões, eles duplicam isso na cadeia produtiva. Esses caras não têm amparo. O seguro é muito baixa penetrado nesses estados do Mato Grosso, em particular, é o maior deles, a Mato Pipa também agora começa a tomar expressão. Eles são muito importantes no volume de produção, na pauta de exportação, na cadeia produtiva, que faz 1/4 do PIB. Quando ela falha aqui, falha o PIB, cai emprego, cai renda, cai tudo. Então é um esteio nacional. Se fosse um Brasil, tivesse 4 pilastras para segurar, uma delas certamente é o agro, e se um telhado com 4 pilastras não para em pé se cair uma delas. Então, qualquer instabilidade nessa pilastra põe o Brasil em risco, a gente não percebe, mas a fome vem, a inflação
vem, o desequilíbrio fiscal vem, a arrecadação vem piorando, tudo piora. Então, o agro sustenta muito fortemente a atividade agrícola, a atividade econômica do nosso país. Esses são os perfis. E para trabalhar com isso, tem que entender o perfil de cada um desses caras. Não dá para penetrar. Vocês perguntavam agora há pouco por que não penetra no Mato Grosso, porque eles estão um histórico de produtividade muito grande. Eles já conhecem isso há muito. Olha essa foto de quantas colheitadeiras tem no mesmo momento atuando. Eles não têm risco de uma chuva estiar e ele não poder colher. Está lá pronto. Usam tecnologia de ponta. Esses caras, gente, conseguem produzir índice de produtividade maior que os grandes produtores do Corn Belt americano, que é a maior região produtora de grãos do mundo. Eles são tão eficazes quanto. Os índices deles deixam a inveja em produtores americanos. Ao passo que a subsistência, a gente sempre fala que no Brasil convive a agricultura de cócoras, que é o subsistência, até o familiar, com a agricultura de alta performance, que são os grandes produtores altamente aparelhados e tecnificados. Aposto muito em tecnologia, eu me surpreendo com os produtores do Mato Grosso criaram o IMA, né, para poder ter informações confiáveis deles, Instituto de Mato Grossense de Agricultura. Quando criaram a ProSoja, a AMPA, eles são muito organizados, sabem trabalhar em grupo, sabem usar o poder corporativo que eles representam. Eu tenho muito encantamento com esses produtores brasileiros, a forma que eles se organizam e o progresso que eles têm conseguido obter. Então, não dá para trabalhar igual para todos eles. Por que eles não compram seguro? Porque o mútuo é composto pelas pequenas, familiares e de subsistência. É um mútuo ruim. Então, o equilíbrio desse mútuo é péssimo. Se você tem um mútuo ideal, o mútuo comum é que todos pagam pelos que perdem. Se o grupo tem muitos que perdem, vão pagar muito mais. É o caso que nós estamos fazendo. Cada vez mais, a gente vai engrossando o caldo no Rio Grande do Sul, nesses pequenos produtores, e a cidade vai subindo, aí se aumenta o preço e não se sustenta esse ambiente se não fosse pela subvenção ao prêmio do seguro rural. Eu acho que esses três segmentos, basicamente os dois em particular, tinha que ter uma outra visão, uma visão muito mais social do que econômica. O governo não vai conseguir manter esse subsídio ao prêmio do seguro por muito tempo. Ele teria que pensar diferente, sair fora desse negócio e entregar tudo isso para a iniciativa privada. Eu até acho que o Proagro, mas entender que Proagro e subsistência precisam do amparo do governo. Então eu pensava no modelo em que o governo, eu tive no Ministério da Agricultura um pouco antes da pandemia, e o Eduardo, que era então secretário da Política Agrícola, conversava comigo e dizia: Jorge, meu pesadelo é o Proagro, o Banco Central quer me devolver isso, essa coisa é um campo de fraude incrível, um prejuízo total. Eu falei: por que você não privatiza isso? Como assim? Traz profissionais, vocês não conhecem seguro, o Estado é péssimo administrador. Se pôr na mão de uma seguradora, eu tenho certeza, vai gastar metade, vai combater fraude, vai aceitar com rigor. E vocês não têm isso, transfere isso, mas com subsídio, isso sim. Subsídio é o sinistro, como se fosse uma resseguradora, como se fosse um stop loss. Vou te passar uma taxa, se você perder do que eu te reponho isso, mas provando competência. Isso dobraria o mercado do seguro rural brasileiro. Somar o Proagro aqui, com o PSR, tudo dobraria o mercado de seguro brasileiro e vocês prestariam serviço para o Estado, com alta competência de aceitação, de regulação, de indenização, de precificação. Vocês sabem fazer isso, o Estado não sabe fazer isso. Eu vi algumas confidências, por exemplo, que tem o próprio gerente de banco que fala assim pro cara: pô, você colheu, não me pagou, não. Então vamos avisar um sinistro, mas já colhi e vendi tudo, mas a gente avisa a si mesmo. A máquina é tão imperfeita que vai pagar aquela indenização. Então a fraude, nesse caso, você me falou aí que agora há pouco a fraude é muito pesada no seguro, em particular no agro. No Proagro ela é tenebrosa. Estima-se que metade da indenização são fraudulentas. Então, isso na mão de uma entidade privada seria uma eficácia fantástica, muito grande. O encargo do governo seria melhor, vai desonerar o Estado disso e trazer competência para isso. O seguro Proagro não tem competência. Então, eu acho que esses dois segmentos, subsistência e familiar, tinha que ter um outro modelo pensado, um modelo de privatização, sabe, contratando seguradora para esse fim, e aí definir modelo de performance, que é a mais eficiente e ganha mais, aí por aí afora, e o modelo a gente se cria. Eu acho que no Brasil, quanto menos governo, melhor. Onde põe governo, a gente perde a competência. Onde põe o empresário brigando por lucro, aumenta a competência. Então a gente tem que pensar um pouco nisso. O governo tem que estar onde ninguém quer entrar, aí sim. Mas quando todo mundo tem capacidade para entrar e competência, sai fora, governo, eu penso dessa forma. Entre as médias e as grandes empresas, o modelo seria um outro completamente diferente. E eu parabenizo esse seguro, que é o seguro paramédico. Eu acho que essa é a solução fantástica. É aí que a coisa vai acontecer mesmo. Ele simplifica o processo. E com a chegada do 5G,
fica muito fácil mapear, verificar essas lavouras, acompanhar seu ciclo produtivo e germinativo, quer dizer, a gente vai ter muito mais facilidade de acompanhar isso, medir os parâmetros solar, parâmetro de luz, parâmetro de pluviosidade, parâmetro de frio, a gente vai ter índices muito confiáveis desses troços, para poder precificar, histórico, para precificar, a gente vai ter muito mais facilidade. Esse seguro você está de parabéns, vai nessa linha, que acho que esse é um modelo que cabe em tudo, viu? Ele cabe em geração de energia, quando baixa as represas, energia fotovoltaica, quando o sol fica dias mais curtos, a gente tem problema de nublação. Esse ano foi um ano muito nublado, tivemos o agasalho no verão, nunca vi isso. Então, esse é o caminho, eu acho que isso aí é a solução do nosso produto, e isso vai explodir. Ele simplifica, fica inteligível para o produtor, que o seguro nosso é uma complicação, o produtor não entende nada, ele não sabe nem o que está comprando. Ele tem surpresa quando vai ter o sinistro, será que eu vou receber, será que eu não vou? Então a gente vai ter um seguro muito mais claro. Parabéns por essa iniciativa, pelo pioneirismo, sabe? Parabéns, Rodrigo, gostei muito disso. E aí, amigos, gostaram do filme? Se gostaram, dê um like, compartilhe com a sua comunidade, inscreva-se no canal e aperte o sininho, que assim toda versão nova chega no seu smartphone automaticamente. Muito obrigado!